Meningite fulminante fatal, jovem escapa da morte certa após milagre divino. Uma história de fé, dor e a intervenção sobrenatural na congregação cristã no Brasil. O início do pesadelo. Os primeiros sinais de uma batalha invisível. O sol daquela tarde de sábado, 12 de março de 2022, brilhava forte sobre a pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, aquecendo as ruas de terra batida do bairro do Carmo, onde morava a família Silva Pinto. Lucas Silva, um jovem de 19 anos, alto, magro, de cabelos castanhos sempre desalinhados e um sorriso fácil, havia acabado de chegar da escola bíblica dominical na Congregação Cristã no Brasil, CCB. Como de costume, ele ajudava o pai, seu Antônio, um homem de mãos calejadas pela luta diária como pedreiro, a arrumar a pequena horta nos fundos da casa. Lucas, meu filho, essa couve tá precisando de água. Enquanto eu vou lá na frente cortar uns paus pra cerca, você rega direitinho, tá? Disse seu Antônio, enxugando o suor da testa com o braço. Tá bom, pai. Mas não demora não, que a mãe tá fazendo aquele bolo de fubá que eu adoro. Respondeu Lucas, pegando a mangueira com um sorriso. Mas algo estava errado. Enquanto regava as plantas, Lucas sentiu uma dor de cabeça latejante, como se alguém estivesse martelando sua têmpora esquerda. Ele pressionou a testa com os dedos, tentando aliviar a pressão, mas a dor só aumentava. Deve ser cansaço, pensou, lembrando-se das noites mal dormidas por causa dos estudos para o vestibular de medicina, sonho que alimentava desde criança, inspirado pelo médico da congregação, Dr. Elias, um homem de fé inabalável que atendia os irmãos sem cobrar nada. Mãe, tá doendo minha cabeça pra caramba, gritou Lucas, entrando na cozinha onde Dona Maria, sua mãe, amassava a massa do bolo com as mãos farinhentas. Deixa eu ver, filho. Ela passou a mão na testa do rapaz. Tá quente. Você tá com febre. Não deve ser nada, mãe. Toma o remédio e passa. Lucas tentou minimizar, mas a dor agora irradiava pelo pescoço, deixando tenso. Dona Maria, uma mulher de fé profunda, membro ativo da CCB há mais de 30 anos, sentiu um pressentimento ruim. Ela conhecia bem os sinais do corpo, afinal, havia criado 4 filhos quase sozinha enquanto o marido trabalhava de sol a sol. Antônio, vem cá, chamou ela, a voz trêmula. Seu Antônio entrou correndo, ainda com o machado na mão. O que foi, Maria? O Lucas tá com febre alta e uma dor de cabeça que não passa. Acho que a gente precisa levar ele no posto. Mas hoje é sábado, Maria. O posto tá fechado. Vamos esperar amanhã. Não, Antônio. Olha os olhos dele. Ela segurou o rosto do filho e virou-o para a luz. As pupilas estavam dilatadas, e Lucas agora gemia de dor. Um calafrio percorreu a espinha de seu Antônio. Ele conhecia aquele sintoma. Há 2 anos, o filho do irmão Carlos havia morrido de meningite em menos de 24 horas. Meu Deus, sussurrou ele, cruzando as mãos em oração. A corrida contra o tempo, o hospital e o diagnóstico devastador. O pronto-socorro municipal estava lotado naquela noite. Lucas, agora delirando, era carregado nos braços do pai, enquanto Dona Maria chorava baixinho, rezando em línguas, um dom que havia recebido anos antes em um culto de oração na CCB. Por favor, doutor, olha meu filho. Suplicou seu Antônio à enfermeira da triagem. A moça, cansada após um plantão de 12 horas, mal olhou para cima. Assenta ali e espera ser chamado. Mas ele tá muito ruim. Olha a febre dele. Insistiu Dona Maria mostrando o termômetro. 40,5 graus Celsius. Finalmente um médico plantonista, Dr. Renato, atendeu o caso. Ele examinou Lucas rapidamente, rigidez de nuca, manchas roxas começando a aparecer nas pernas, confusão mental. Isso é meningite. Provavelmente meningocócica. Precisamos internar agora. Meningite? Seu Antônio quase desmaiou. Doutor, meu filho não pode morrer. Faz alguma coisa. Vou pedir os exames e começar os antibióticos, mas o médico hesitou. Esse tipo de meningite é agressivo. Já vi casos em que o paciente falece em horas. Dona Maria caiu de joelhos no chão do hospital, as mãos tremendo. Senhor Jesus, pelo teu sangue, salva meu filho. Não deixe o inimigo levar ele. As palavras saíram como um grito de guerra, e várias pessoas no corredor pararam para olhar. Uma senhora idosa, também da CCB, aproximou-se e colocou a mão no ombro de Dona Maria. Irmã, levanta. Deus é maior que essa doença. Vamos orar juntas. Enquanto isso, Lucas era levado para a UTI. Os médicos puncturaram sua coluna para confirmar o diagnóstico. O líquido cefalorraquidiano saía turvo, sinal claro de infecção bacteriana grave. Meningite fulminante. Ele tem menos de 24 horas se não responder ao tratamento, disse o neuroinfectologista Dr. Felipe com voz séria.
Seu Antônio quebrou. Ele se encostou na parede do corredor e chorou como nunca havia chorado na vida. Deus, por que meu filho? Ele é tão novo. Ele quer ser médico para ajudar os outros. Não é justo. A mobilização da fé, a congregação em ação. A notícia se espalhou como fogo pela congregação cristã no Brasil de Itapetininga. Em menos de uma hora, dezenas de irmãos já estavam a caminho do hospital. O presbítero local, irmão João, um homem de barba branca e voz firme, organizou uma vigília de oração no templo da CCB, enquanto outros foram direto para a UTI. Irmãos, nós não vamos aceitar essa sentença do médico. Deus é maior que qualquer doença, declarou o irmão João, batendo a Bíblia aberta no púlpito. Vamos jejuar e clamar até que o Senhor opere. Na UTI, Dona Maria não saía do lado da cama de Lucas. Ela segurava a mão do filho, que agora estava inconsciente, conectado a aparelhos que bipavam sem parar. As manchas roxas pitequias já cobriam seu corpo, sinal de septicemia, a infecção estava se espalhando pelo sangue. Lucas, meu filho, acorda. Luta, Jesus está aqui contigo. Chorava ela enquanto passava óleo ungido, azeite consagrado, na testa do rapaz, como ensinado nas Escrituras. Do lado de fora, irmã Clara, uma intercessora poderosa da congregação, liderava um grupo de mulheres em oração. Senhor, nós te pedimos, pelo sangue de Jesus, quebra essa maldição. Expulsa esse espírito de morte. Restitui a saúde do Lucas, como restituiu a vida de Lázaro. Enquanto isso, Dr. Elias, o médico da CCB, chegou correndo ao hospital. Ele era amigo da família e conhecia Lucas desde criança. Antônio, Maria, eu vou fazer tudo o que puder, mas precisamos de um milagre, disse ele, olhando os exames. A pressão intracraniana dele está subindo. Se não baixar, ele pode ter dano cerebral irreversível. Doutor, nós não vamos perder a fé, respondeu Dona Maria, os olhos vermelhos de tanto chorar. Deus já operou milagres maiores. A noite mais longa, entre a vida e a morte. Às 3 horas da madrugada, o quadro de Lucas piorou drasticamente. Seu coração começou a falhar, e os médicos tiveram que entubá-lo. A pressão arterial despencou, e as máquinas emitiam alertas constantes. Estamos perdendo ele, gritou uma enfermeira, enquanto a equipe médica fazia massagem cardíaca. Dona Maria gritou, mas não de desespero, de guerra espiritual. Satanás, solta meu filho. Em nome de Jesus, eu ordeno que essa doença saia agora. Nesse exato momento, no templo da CCB, mais de 200 irmãos estavam de joelhos, clamando a Deus. O coral da congregação cantava hinos de vitória, enquanto homens e mulheres choravam e jejuavam, pedindo pela vida de Lucas. Senhor, lembra-te de Davi, que lutou contra Golias. Lembra-te de Daniel, que saiu ileso da cova dos leões. Nós não vamos aceitar a derrota. Orava irmão Pedro, um dos anciãos da igreja. De repente, uma presença sobrenatural encheu o lugar. Muitos sentiram um vento quente passar pelo salão, como se anjos estivessem ali. Algumas irmãs caíram no espírito, falando em línguas desconhecidas. Deus está ouvindo, gritou irmã Rosa, uma das diaconisas. O milagre está acontecendo. O milagre, ele abriu os olhos. Às 5h47 da manhã, enquanto o sol começava a nascer, Lucas mexeu os dedos. Doutor, olha, disse a enfermeira, chocada. Dr. Elias correu para o lado da cama. Os sinais vitais de Lucas estavam se estabilizando. A pressão intracraniana havia baixado, e as manchas roxas começaram a desaparecer. Isso não é normal, murmurou o médico incrédulo. Ele deveria estar morto. De repente, Lucas abriu os olhos. Mãe, sussurrou com voz fraca. Meu Deus! Meu filho! Dona Maria abraçou, chorando sem parar. Glória a Deus! Glória a Deus! Os médicos ficaram estarrecidos. Exames posteriores mostraram que a bactéria havia sumido do líquido cefalorraquidiano, como se algo a tivesse destruído instantaneamente. Isso não tem explicação médica, admitiu o Dr. Felipe. Foi um milagre. O testemunho que abalou a cidade, Deus é real. Quando Lucas recebeu alta uma semana depois, sem sequelas, a notícia se espalhou por toda Itapetininga. Jornais locais e até emissoras de rádio cobriram o caso. Jovem sobrevive meningite fulminante após orações da congregação cristã no Brasil. Na reunião de domingo seguinte, Lucas subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Ele estava pálido, mas firme com a Bíblia nas mãos. Irmãos, eu vi coisas que não posso explicar. Começou ele, com voz emocionada. Quando eu fechei os olhos, senti como se estivesse sendo puxado para um lugar escuro. Mas então ouvi vozes, eram vocês, orando por mim. E de repente, uma luz brilhou, e uma voz disse, volte. Seu tempo ainda não chegou. A congregação explodiu em lágrimas e louvor.
Muitos se converteram aquele dia, impactados pelo poder de Deus. Esse milagre não é só para Lucas. É para todos nós, declarou o irmão João. Deus quer nos mostrar que mesmo nas piores batalhas, Ele está no controle. A vida depois do milagre, um chamado para servir. Lucas não desistiu do sonho de ser médico. Pelo contrário, agora ele tinha uma missão ainda maior. Eu quero ser como o Dr. Elias. Quero tratar pessoas, mas também orar por elas. Porque a medicina salva o corpo, mas só Deus salva a alma. Disse ele em uma entrevista ao Jornal da Cidade. Hoje, 2 anos depois, Lucas está no 3º ano de medicina, e todos os domingos, ele está na CCB, tocando violão no coral ou ajudando nos cultos de cura. Sua família nunca mais foi a mesma. Seu Antônio, que antes era um homem quieto e pouco demonstrativo, agora testemunha do poder de Deus em todo lugar que vai. Dona Maria virou uma intercessora ainda mais poderosa, liderando grupos de oração pelas famílias doentes da congregação. E toda vez que alguém pergunta, como Lucas sobreviveu? A resposta é sempre a mesma. Foi Deus. Só Ele pode fazer o impossível. Epílogo. Uma lição de fé para todos nós. Essa história não é só sobre um milagre. É sobre fé inquebrantável, sobre uma congregação que não desistiu de clamar, sobre um Deus que ouve e age. Em um mundo onde muitos duvidam do sobrenatural, casos como o de Lucas nos lembram que Deus ainda opera hoje, assim como operava nos tempos bíblicos. E você, o que faria se estivesse no lugar de Dona Maria? Desistiria ao ouvir o diagnóstico dos médicos? Ou, como ela, se ajoelharia e lutaria na oração até ver a vitória? Porque a fé não é passividade, é batalha. E Deus honra aqueles que não recuam. Glória a Deus pelo milagre de Lucas. Que esta história fortaleça a sua fé hoje. Fim, ou será que é só o começo? Este relato é baseado em fatos reais ocorridos em congregações da CCB, com nomes e detalhes adaptados para preservar identidades. A fé move montanhas e neste caso moveu até a morte.